Aleluia! Cheguei! Ei, Jana! Tudo bem? Falei, meu Deus do céu, não vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu arrumar aqui para eu não cortar metade da minha cabeça aqui, né? Esse negócio agora eu fico por baixo. Geralmente quando eu convido eu tô aí. Abaixa um pouquinho seu celular para eu te ver melhor. Não consegue, não? Aí, assim? Assim tá Isso, melhor? assim. E aí, Lude? Assim tá ótimo. Calor aí? Porque E aqui, aí, ó, Jana? congelando. Frio, né? Não, aqui não faz esse frio, não. Eu tô congelando. Refresca um pouquinho, mas Não falo, tá mas semana que quente. vem, Doidinho pra sentir um friozinho desse. você vai pegar o frizinho aqui, eu acho. Não é? Ó, minha mãe falando aí, que alegria, filhos maravilhosos e abençoados. Aí a minha Beijo, mãe, mãe, te amo. muito bem. O pastor Roberto entrou aí também, você viu? Pastor Roberto vai Vi não, oi, ouvir terça para queridinho. milhares. Meu Deus, que coisa chique. Não é? Uma honra te receber aqui no nosso TPM. Seja bem-vinda, Jana. Muito obrigada, Lúdia. A honra é toda minha. Chique demais essas mulheres dos milhares. Olha lá o pastor Roberto dando oi. Ó, a pastora Lorena, nossa Gente, eu não amiga tô lá de vendo. Portugal. Não é qualquer Seja uma, não. bem-vinda, pastora Lorena. A minha mãe dando oi pra gente. Ó, tem uma pernambucana falando que aqui é assim, quando tá quase frio, o calor chega. Não, Não dá aqui tempo de sentir frio, não. tá frio, mas frio com gosto. Jesus, pro Goiânia, então, tá mais do que frio, irmãos. Vem aqui pra vocês verem. Ó, a Camilinha entrou. Vai entrando, né? Você vai conhecer mais do que eu, né? É, tem muito, mas ele tá entrando muito rápido, eu não tô conseguindo acompanhar, não, muita gente. Mas vamos compartilhando, que depois elas vão entrando e a gente vai vendo. Vamos, Charlene entrou aí também, tá vamos aqui. compartilhando. Minha coordenadora maravilhosa. Amém. Aleluia. Ó, a Amém. pastora Sejam Mara chamou você bem-vindos na live da todos. pastora Mara. Vou contar Ó, depois que todas bênção. as minhas convidadas, depois eu te conto, vou colocar. Glória a Deus. Vai começar uma nova série, né, de lives. Vai começar dia 16 de junho. Vai começar. Quem disse que Quem disse que acabou? acabou, é isso? Glória a Deus. Eu vou colocar, amanhã eu já vou Vai ser colocar uma e você vai bênção. lá me seguir. Vão ser 5 convidadas muito joias, você vai ver. Vou sim, com certeza. A primeira já foi uma bênção, vai ser Uma benção. outra bênção essa daí. Muito testemunho, Lud, foi lindo demais, graças a Deus. Muito testemunho, assim, Foi, né? muita gente escrevendo, falando que realmente a página virou, que foi um tempo novo. E assim, até gravei um testemunho hoje para eu colocar amanhã no feed. E eu creio que vai ser uma bênção, né? Já que tem que ficar em casa, que a gente fique em casa com a palavra, né? Amém. Edificando, né? Edificando. Foi uma bênção, muitos testemunhos, assim, né? Eu senti, assim, eu não consegui assistir todas inteiras, né? Assisti alguns pedaços, assisti alguns depois, mas uma, assim, que eu senti a presença de Deus, assim, enquanto ela falava, foi a da pastora Lorena. Foi um negócio, assim, muito extraordinário, né? Eu penso que muitas irmãs foram curadas ouvindo aquela live ali, foi uma bênção. Foi muito poderoso. Eu chorei em quase todas, né? A pessoa não aguenta. Eu É, chorei, né? eu chorei porque realmente assim foi muito emocionante, né? Você ver o testemunho e ver onde a Uhum. pessoa está hoje. Porque quando está passando, que é o tema nosso hoje, né? Alegre-se no processo. Quando às vezes a gente está passando um Aham. processo ou uma circunstância difícil, a pessoa não consegue imaginar que aquilo vai acabar. Mas a Bíblia diz que ele é É o verdade. início e ele é o fim. Então, coisas boas acabam, mas as ruins também. Leve e momentânea tribulação, ela vai passar. Mas às vezes as pessoas, quando você está vivendo a circunstância, é tudo tão difícil, tão pesado, que a pessoa não acredita que aquilo vai passar. E aí ela se É angustia para a verdade. morte, né? E às vezes é nesse tempo que a pessoa não consegue ver, que era o caso que a Lorena contou, né? Que a pastora Lorena contou, que parecia uma circunstância de Uhum. morte, mas que Deus transformou em dupla honra, né? Se você não ouviu, vai lá e ouve, tá? Porque foi extraordinário. Esse pernambucana aí, discípula da Luz, vai lá ouvir, por favor. É, gente, ouve todas, ouve todas. Todas foram maravilhosas. Foram. A
A da Alexandra também, né? Quase morri de chorar. Com um filho especial, foi linda também. Foi. Assisti um pedacinho também da pastora Ana Laura, né? Da Itália. Pastora Ana Laura, a pastora Muito Zanilda e a boa. Flávia, a pastora Flávia de São Paulo. Foram cada um, Ai, foram da mais. pastora Danilda foi, assim, uma delícia. É, não, é assim, outro nível, aquela pastora Zanilda é outro nível. Entendeu? A pastora Danilda é um doce de coco. Pastora Zanilda é assim, ó, é alvo, entendeu? Você olha e fala, um dia eu chego lá. Mas foi muito poderoso. Eu Eu creio nessas amei. palavras, né? Igual hoje, que você me deu esse tema aí, né? Que eu já compartilhei, de se alegrar no processo. Porque como a gente estava Amém. conversando, uma das coisas assim que mais tinha no meu coração era que há muito tempo, assim que eu converti, eu sempre pensava que a gente só podia se alegrar quando as coisas acontecessem. Então, por exemplo, às vezes uma Uhum. jovem que está querendo casar, que, sei lá, já passou dos seus 30 e fala, ai, tá demorando muito, eu não vou casar. E aí ela gera uma expectativa gigantesca no casamento. Por quê? Porque ela pensa o seguinte, eu não posso ser feliz hoje, no meu processo para casar. Eu só vou ser feliz quando Uhum. eu casar. Ok. Se ela está com 30 anos e ela se casa com 40, ela perdeu 10 anos da vida dela? Aí ela não vai se alegrar nesses 10 anos? Então, assim, o que Deus falou comigo é que nós precisamos alegrar no processo. Lá em João 15, Amém. lá em João 15, 11 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que ficais repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Essa é a versão transformadora. Aleluia. Se Deus quer que a nossa alegria seja completa, que seja uma alegria que venha transbordar, vai ser uma alegria só para quando aquilo acontecer? Não pode ser, não é Uhum. verdade? Não faz sentido. Eu também. Voltou? Jana, travou. Pois Eu não é, eu não sei se sei se foi a travou minha o ou se foi meu, o a seu. sua. Fala aí, gente, Deixa eu faz ver aí. aqui a minha. Fala aí, gente. Oi. É o meu, não sei. Lúdio, você estava Voltou? travado para mim. Eu não Voltou sei. agora? Tá me vendo? Voltou, mas você estava travada. Pois é, travou aqui pra mim também, mas eu acho que foi a minha internet. É, porque Voltou, o eu pessoal tá continuei falando te que vendo. voltou. Tá tudo bem, né? Eu, eu também continuo me vendo, mas agora a gente tá vendo as duas, acho que tá tudo ok. Então, mas eu fiquei pensando, por exemplo, nessas mulheres que querem Pode se continuar. casar. A pessoa que quer se casar, ela vai perder o tempo angustiada. E aí, o que é pior? Quando ela casa, ela não vai conseguir se alegrar no casamento, porque ela pôs tanta expectativa naquele casamento que não tem marido que Uhum. consiga suprir toda aquela expectativa. Porque ela colocou 10 anos de expectativa de que aquele dia, naquele casamento, ele vai ser o príncipe da vida dela e vai suprir todas as expectativas. Não funciona. Aham. Então ela não é feliz antes e não vai ser feliz depois. Não vai ter depois. Porque se frustra. Exatamente. E acontece com os filhos. Você já viu aquela história assim? Você acaba de ter bebê, ai não, porque agora o menino é muito pequeno, não estou conseguindo desfrutar. Aí você não é feliz. Aí você fala assim, Uhum. na hora que ele começar a andar, melhora. Aí o menino começa a andar, você fala, ah, não, daqui a pouco, a hora que ele começar a tomar banho sozinho, vai ficar bom. Aí daqui a pouco você pensa, não, na hora Aham. que ele estiver fazendo tudo sozinho, tá bom. Aí o menino foi embora de casa. E você não desfrutou dos seus filhos em casa. Não conseguiu se alegrar em nada, em momento nenhum, né? Exatamente. Por quê? Porque o tempo todo ele está esperando algo. Está esperando um casamento, está esperando uma vida financeira mais estável, está esperando os filhos darem menos trabalho físico,
ou você dormir Uhum. mais à noite, ou isso ou aquilo. Na realidade, hoje, a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar hoje. Então, a Bíblia diz, Amém. alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém. Hoje. Então, nós precisamos ter uma alegria no Amém. processo hoje. E não Amém. depende, e não pode depender das circunstâncias. Então, aí, eu sempre... Ó, meu marido entrou! A pastora Zemar entrou aí. Seja bem-vindo, pastora Zemar. Isso mesmo, meu amor. Mas eu sempre gosto de falar de Ana, até falei dela lá com a pastora Zanilda, mas eu gosto muito do exemplo de Ana, porque ela fala de alguém que era infeliz, né? Eu até coloquei aqui o versículo, em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 6 e 7, a Bíblia diz assim, e fazia ela de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, que era Penina. Por isso chorava e não comia. Alguém que só chora e não come é alguém feliz. Não, é alguém muito angustiada. E era assim que era a Ana. Ela era alguém muito angustiada. Mas a Bíblia diz que era por quê? Porque ela queria ter um filho. E ela não podia ter filho, ela não conseguia ter filho. E ela se tornava uma pessoa amarga, como está escrevendo aqui. Só que aí o que eu acho extraordinário é por quê? Porque a circunstância dela não mudou. Mas ela mudou. É o que Aleluia. pode acontecer com todos nós aqui. Então, você está declarando uma terça para milhares sem ter milhares. Nós não temos nem centenas aqui agora. Mas nós cremos que vamos atingir milhares. Amém. Então, é uma questão de você mudar por dentro. E aí eu gosto desse versículo no 9 e 10 que fala assim, Ana se levantou, comeu, beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui fala de uma posição que Ana teve. Ela decidiu algo. A Bíblia diz que ela se levantou. Ou seja, chega, acabou. Isso aqui acabou para mim. Tudo bem. Nós ainda estamos na pandemia, não podemos fazer nada, não posso sair, mas algo vai mudar na minha vida. Ela se levantou. Amém. Ela comeu. Alguém que não comia, começa a comer, não é uma mudança de vida? É uma mudança de vida. Depois ela deu um basta, né? E aí... Ai, meu Deus, de novo. Tá travando a sua aí. Fala para as meninas cancelarem toda a internet. Voltou todo mundo? Voltou. Aleluia. Novo. Esse não foi a minha, foi a sua. É a sua que tá travando. Fala para as meninas não mexerem na internet. Não, eu tirei. Eu pus agora no meu 4G. Vamos ver se vai. Vai. Vai dar certo. Vai. Eu tirei da minha. Mas é muita resistência. O diabo não quer que vocês se alegrem no processo. Mas vai. Mas você vai se alegrar no processo, amém? Vai. Olha aqui, em 1 Samuel, no 17 e 19. A Bíblia diz assim, então ele falou com ela, né? Nós não temos aqui, mas a Bíblia, ele liberou uma palavra. Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ache mercê e graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Ela mudou Amém. Sem ter acontecido nada ainda. Não é poderoso isso? Poderosíssimo. Então, ela se alegrou. Antes de receber, né? Exatamente, ela não tinha nem contrato com o marido dela, ué. Mas eu acho extraordinário isso aqui, eu sempre conto, porque realmente foi uma revelação para mim. Um dia eu estava lendo e Deus falou comigo assim de uma maneira muito clara e eu fui pesquisar. Por quê? Porque ela mudou de postura, ela levantou, ela comeu, ela foi orar, ela recebeu uma palavra, ela mudou o semblante dela. E aí aqui no versículo 19 diz, levantou de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram, chegaram à sua casa em Ramá. E aí Eucana conheceu a sua mulher. Isso aqui é muito poderoso. Alguém que só não comia e só chorava. Depois que ela teve uma postura, uma decisão, ela se levantou
orou, ela levantou de madrugada, que tá aqui, Uhum. adorou, foi para casa. Você sabe que a distância Uhum. entre onde ela estava até Ramá era de 25 quilômetros. Mais ou menos. Não sabia. De Siló para Ramá era de mais ou menos. O pastor Roberto me dá um oi aí, porque é a pessoa que a gente, né, sempre pergunta em assuntos assim. Eu pesquisei. Se tiver alguma coisa errada, o senhor me fala depois, tá bom? Por favor, não precisa expor a gente aqui nesse momento. O pastor Zemar disse que gosta dessa parte. Exatamente. Por quê? Porque ela era alguém angustiada. Ela andou 25 quilômetros depois de acordar de madrugada e a Bíblia diz que ela ainda teve ânimo para brincar com o marido dela, gente. Não é? Olha aí que maravilha. Fala que não era completamente diferente. Ó, a doutora Socorro está nos assistindo. Com certeza. Que honra! Fala com humilde se não é uma coisa totalmente diferente. Cheia da graça de Deus. Com certeza. A mulher só chorava, era angustiada. E ela mudou algo por dentro. Ela decidiu. Algo aconteceu, né? Ela falou, eu vou ser feliz, com filho, sem filho, do jeito que eu quero ou de outra maneira, eu vou ser feliz. Ó, porque naturalmente, Amém. sendo até uma mulher muito empolgada, depois de 25 quilômetros, sei lá como é que era nessa época, lá a pé, acordando de madrugada, você não tem muito ânimo normal. Mas é só gente cheia do Espírito, dá um glória. Bom, glória a Deus, aleluia. Mas isso aqui é para nós. As pernambucanas arretadas, sim, né, irmãs? Dá um oxe aí, oxe. Que momento, olha lá, eu tô falando para o pastor Roberto, chama. Mas isso aqui tá falando de quê? Que a gente pode se alegrar. Nós conversamos muito isso com a pastora Zanilda. Por quê? Porque Amém. não é o nosso assunto, mas uma das coisas, por exemplo, a vida íntima é para ser uma alegria. O Senhor criou para nos dar alegria. Mas para muita mulher, a vida íntima é um peso. É verdade. Faz parte do trabalho dela como esposa. É um sofrimento, né? Não é um momento de prazer. Exatamente, não é uma alegria. É para ser uma alegria, mas não é. Se torna simplesmente um peso, mais um serviço que eu tenho que desempenhar. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar, cuidar de menina e tem que ser esposa à noite. Não, a parte do esposo é para se alegrar. É para desfrutar. Amém. É para ser algo bom. A Edna está falando que as paraibanas também são retadas. Mas isso tudo aqui é algo que nós precisamos ouvir de Deus. Por quê? Porque para nos alegrar. E eu sempre tomo comigo o Isaías 54. Porque ele começa exatamente assim. Eu gosto desse versículo que diz assim: canta alegremente, ó estéreo que não deixa luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto. Não é extraordinário isso aqui? Ele está falando o seguinte: é você mesmo que é estéreo, que é para se alegrar. É você mesmo que não deu a luz que vai se alegrar. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, pastora, você está mandando me alegrar porque você não sabe da minha história. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe da minha dificuldade. Não é verdade? Mas, é verdade. Mas aqui, Deus deixa claro. Ele está falando: olha, eu sei que você é estéril. Eu sei que você não deu a luz. Eu sei que você não teve dor de parto, mas é você mesmo. É para você se alegrar, exultar, cantar e exclamar. Meu Deus. Amém. É muito poderoso isso, não é? Nesse momento mesmo, né? É nesse momento. Ele está falando por quê? Mas aí ele explica. Aí ele fala assim: porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada. O que eu creio que ele está falando? Maior vai ser o favor de Deus sobre a vida de quem está passando pressão hoje do que quem nunca teve pressão. É verdade, com certeza. Pensa bem, alguém que nem queria ter filho e engravida é muito diferente de alguém que ora por isso. É verdade. A alegria, né? A glória é muito maior, né? A glória é muito maior, a empolgação, a alegria, a gratidão, tudo é muito maior. Por quê? Porque ele está falando isso aqui: confia em mim. Aí eu acho extraordinário. No versículo 2 diz assim: aí ele continua: alarga o espaço da sua tenda
Estenda o todo da sua habitação. O que ele está falando? Alarga o espaço da sua tenda. Ele está falando com uma mulher estéril. O que ele está falando para ela? Você quer ter filho? Constrói o quarto dele. Porque na sua casa Amém. não cabe o seu filho. Aumenta a casa. Aumenta a sua casa. Pastora, por favor. É pela fé mesmo. Amém. A gente sempre fala de Abraão, não é? Abraão foi chamado pai antes de se tornar pai. Na verdade, eu não sei se eu tenho esse versículo aqui, mas eu amo esse versículo, que é na linguagem de hoje, que fala assim, ó, Romanos 4,18. Mas é na linguagem a mensagem. Na Bíblia a mensagem. Diz assim: Abraão foi primeiro chamado pai. E depois se tornou pai. Porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Levantar os mortos da vida. E com uma palavra, trazer à existência algo a partir do nada. Só esse versículo a gente podia terminar lá. Só. Podia terminar lá. É isso mesmo. Não é extraordinário isso aqui? É extraordinário. Porque às vezes a gente... Essa é uma das razões da nossa TPM aqui, a gente ter começado a nossa TPM. É crer naquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar ainda. É alegrar vendo aquilo que ninguém está vendo, mas o Senhor vai fazer. Porque Sara era estéril. E primeiro ele foi chamado pai. E depois ele se tornou. Mas aí ele explica. A Bíblia é linda demais. Aí ele diz aqui, por que ele foi chamado primeiro pai, mas depois ele se tornou? Porque ele ousou acreditar que Deus faria o que somente ele podia fazer. Porque ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer fértil uma mulher estéril. Só Deus. Não pode. E aí ele diz, levantar os mortos à vida e com uma palavra trazer a existência do nada. Você fala assim, pastora, mas eu não tenho óvulo. Meu marido não tem esperma. Não tem espermatozoide. É trazer a existência algo do nada. Não é extraordinário isso? É do nada. A Bíblia é muito perfeita. É maravilhosa. Porque aí a pessoa olha assim e fala assim, gente, ela vai trazer a existência algo do nada. Pastora, mas eu tenho que ter alguma coisa. Não, não tem. Porque Abraão, ele creu que Deus era poderoso. Ele ousou crer que Deus era... Ousou crer. Eu acho extraordinário essa questão da ousadia. Você ousar crer naquilo que ninguém crê, porque ninguém pode fazer. Só Deus pode fazer. Palavra muito... E aí Deus vai lá e te honra. Ele ousou crer que ele podia trazer com uma palavra. Uma palavra. Do nada. Porque Deus é poderoso. Amém. Ele pode trazer do nada. Então, aqui, o Senhor está falando exatamente disso aqui, como nós estamos compartilhando. Ele está falando o seguinte, aumenta o espaço da sua tenda. Deixa eu voltar aqui para o versículo, de Isaías 54. Ele fala aqui, alarga o espaço da sua tenda. Estenda o todo da sua habitação. E não o impeças. Não impede de quê? Da incredulidade. Por quê? Porque na hora que a gente fala, aumenta o quarto, irmão. Faz o quarto aí da Isabela. Faz o quarto aí do Davi. Faz o quarto aí do Isaac. Geralmente não é assim. A pessoa fala, não, pastora, por favor. A hora que o médico disser que a gente tem uma chance, eu faço. Aí ele tá falando, não. Quando o resultado é positivo, eu faço. Exatamente. Aí ele está falando, não impeça. Por quê? Porque Abraão não tinha nem essa possibilidade. Sara já não ia ter mesmo. Ela tinha 90 anos. E ele já estava assim, com 100. Isso não é hora mais de ter filho. Mas ele ousou crer. É. Impossível. Impossível. Aí o que ele está falando aqui? Não é estéreo? Ele está falando, você é estéreo. Deus não está pondo pano quente. Ele está falando, eu sei que você é estéreo. Eu sei que você não deu a luz a filhos. Mas é o seguinte, amplia o espaço. Não nega os fatos, né? As circunstâncias, né? Isso mesmo. Reconhece, mas diante dela se posiciona, Exatamente. crendo, né? Então, ele está falando o seguinte, você está com um problema financeiro? Eu estou entendendo. Mas eu vou resolver. Então, faz pela fé. Aleluia. Você está com um problema no casamento? Ao invés de olhar divórcio, olha uma lua de mel assim que acabar a pandemia. Não é extraordinário? Falando, eu vou olhar agora no lugar de lua de mel.
Porque eu tô querendo separar, mas eu vou alargar o espaço da minha tenda. Isso mesmo. E isso é pela fé. E aí ele fala o seguinte: Isso é poderoso. não impeça. Aí eu acho extraordinário que ele fala: alonga as cordas e firma as estacas. Isso aqui eu já preguei de diversas formas, mas uma das coisas que vem no meu coração quando fala de estaca, fala daquilo que você crê, né? Daquilo que você finca. A estaca, você fincou a estaca. É aqui. Eu não vou abrir mão daquilo que eu creio, daquilo que eu declaro, daquilo que Deus falou comigo. Vai acontecer. Firma bem a estaca. Por que tem que firmar bem, Lud? Você e eu sabemos muito bem em muitas circunstâncias que às vezes a gente passa, né? De igreja local. Porque muitas coisas de circunstâncias vão vir para abalar essa estaca. Com certeza. Será que vale a pena? Muitas adversidades, muitas circunstâncias negativas, muitas pessoas, né, que se levantam para duvidar, para chamar muitas palavras de morte, que vem falando, não, por favor, vamos voltar ao bom senso. Não é assim? Vamos ter bom senso, irmã? Isso. Qual bom senso que palavras até palavras de zombaria, né? Do tipo assim, como você é louca, né? De estar acreditando nisso? Como é que você acredita nisso? Ai, você é muito ingênua, né? De, por favor, né? Como que você está crendo nisso, né? Que é exatamente essa postura, né? De ter bom senso, porque vamos combinar. É muita insensatez alguém estéril construir um filho, um quarto para o filho. Mas você sabe o que eu estava lembrando aqui? Daquela mulher sunamita que fez o quarto para Eliseu. E ofertou e fez, né, como uma oferta agradável para Eliseu. Na realidade, ela estava fazendo o quarto para o próprio filho dela e ela nem sabia. Tá vendo só? Porque ela ministrou para a vida de Eliseu, ela ofertou na vida de Eliseu e depois disso, ele ministrou na vida dela, liberou sobre ela a cura. Ela ficou grávida e veio a ter um filho 1 ano depois. Então, aquele quartinho que ela construiu despretensiosamente só para servir, era do filho dela. Então, assim, quantas coisas às vezes parece despretensiosa, mas não é, porque as coisas de Deus são perfeitas. Amém. Não é verdade? É verdade. Então, a Bíblia diz, alegra, alegra. Por quê? Porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Amém. Como que alguém que está estéril, sem filho, vai transbordar a luz? Não pode. É verdade. A pessoa naturalmente não vai, mas aqui é o que a palavra de Deus está falando. E a sua posteridade, alguém estéril não tem posteridade. Não tem. Mas a Bíblia está falando... É pela fé, né? Exatamente. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque você vê e crê é muito fácil, né? Como Tomé. Você ir lá e tocar na ferida e testemunhar e testificar o que está acontecendo é muito fácil. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não estão vendo, mas permanecem nessa ousadia de Abraão de crer, né? Que é o que eu sempre falo de Maria, né? Porque Maria, hoje é muito fácil todo mundo falar que ela é bem-aventurada. E realmente ela foi. E é, né? É uma bem-aventurada. Porque ela foi escolhida para carregar Jesus no seu ventre, para amamentá-lo, enfim. Isso é um precioso demais. Mas naquela época, quando Jesus falou para ela, alegra-te, muito favorecida. Oi? Como assim? Como? Hein? Eu não me alegrava com de quê, gente? Eu tô querendo é casar, tô querendo enxoval de casamento. Qual que é a razão mesmo? Eu vou alegrar agora porque eu vou morrer apedrejada, porque o José vai me largar. Como é que eu vou explicar para ele que eu tô grávida do Espírito Santo? Porque foi a única na história do planeta todo, no mundo, que ficou grávida do Espírito Santo. Como é que você explica isso? É verdade. Não era uma coisa simples. Mas a Bíblia diz que Maria recebeu essa palavra e disse, cumpre em mim. Em outras palavras, ela falou, amém. Eu recebo, eu sou realmente muito favorecida. Se José quiser me deixar, problema dele. Se me apedrejarem, problema deles. Eu realmente sou muito favorecida. Pode cumprir em mim a palavra do Senhor. Não é poderoso? Amém. Ela não tinha visto nada. Demais. Ela não sabia de nada. Ela só creu. Mas nós queremos crer antes do fim, né?
É. A gente quer crer só com o fim. A gente quer crer na realidade Só com quando, o fim. só quando Só com o conclui, fim. A gente quer crer só quando está tudo concluído. Ah, não, realmente você tinha razão. Eu tinha. Porque está escrito. A fé de Tomé, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que nesses dias o Senhor, né, tem nos dado essas palavras e muitas e centenas e dezenas de lives que a gente tem ouvido, mas exatamente sobre essa questão. Por quê? Porque hoje as circunstâncias ao nosso derredor, cada dia pior, né? Cada dia Com pior. certeza. Então, assim, tava ruim, agora vai piorar e vai ser cada vez mais sem dinheiro. E eu sei que naturalmente são essas circunstâncias mesmo. Mas eu também sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu vou Amém. ser guardada por Deus. Se o povo de Israel foi guardado Amém. no tempo das 10 pragas, eu vou ser agora também, uma só. Amém. Nós vamos ser Amém. guardados. Não tem opção de não ser. Nós vamos ser, porque Deus é bom. Então, nós precisamos Amém. crer nisso. Mas eu não posso basear no natural. Não é verdade? É Porque se eu verdade. basear no natural, eu vou perder minha alegria. Eu me lembro É. sempre daquele texto de... Deixa eu pegar aqui o texto. De Números 12, Números 13. Quando a Bíblia fala sobre os espias. Eu gosto muito daquele texto. Todo mundo já ouviu sobre esse texto e fala muito sobre ele. Mas eu gosto muito de uma parte que diz o seguinte. Que eles falam que, eu não sei se eu tenho ele aqui separado, que ele fala, não podemos atacar aquele, os homens falam para eles, nós não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais fortes que nós. Isso porque aí depois eles falam, eles vão nos devorar. Nós somos como gafanhotos para eles. Isso tudo fala de uma visão. Se você tiver uma visão errada, você não vai conseguir se alegrar no processo. É verdade. Alguém, não estou dizendo que não tenha que fazer, tá? Mas, por exemplo, alguém que está querendo engravidar e que fica o tempo todo olhando naquela, né, naquela programação. Aí hoje eu ovulo, amanhã não sei o quê, faz a coisa, esquenta, faz não sei o quê, põe o termômetro. Ok, eu sei que é importante e nem estou desprezando isso. Mas se a gente, às vezes, ficar preocupado só com isso, às vezes a pessoa não consegue, não vai conseguir ovular. Seria algo natural, mas ela está tão ansiosa, tão angustiada, tão pressionada, que ela não consegue algo que seria natural. Então, que você olhe as datas, que você meça a temperatura, que você faça tudo que tem que fazer, mas depois disso você descansa. Amém. Por quê? Porque só o Senhor pode fazer esse tipo de coisa. E nós precisamos fazer, porque esse povo aqui, de 12, 10 viram algo ruim. É uma proporção para nós, não? Com certeza. É uma proporção de quê? De que a maioria, às vezes, vai sempre olhar para esse lado ruim, para o lado negativo. Para o lado de... O copo meio vazio, né? Exatamente. Agora, Josué e Caleb falaram o quê? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Isso é muito poderoso. Tá falando o seguinte, porque um dia eu estava meditando sobre esse texto, que eles falam que eles iam engoli-los, né? Os espias. E realmente, quando você começa a avaliar as circunstâncias, quando você está passando por um tempo muito grande de pressão, e você começa a olhar tudo ao seu derredor, a sensação que você tem não é de falta de ar? A sensação, assim, de que você está sendo engolida. Você olha assim e fala, gente, eu não vou aguentar. Te dá uma falta de ar. Vou conseguir. Não é verdade? É aquela coisa, tipo assim, vem um boleto, vem 2, vem 3, aí vem uma ligação, aí vem um cancelamento de um contrato, vai acontecendo tanta coisa que naquela hora te dá um branco. Você fala, meu Deus do céu, cai a chave. Que é exatamente o que aconteceu. Eles foram engolidos pela circunstância. Mas Josué e Caleb, eles fizeram o contrário. O que eles falaram? Nós vamos nos alimentar dessa circunstância. Por quê?
toda circunstância de adversidade que a gente passa, nós saímos de lá mais fortes. Amém. Não é assim? Toda. É os despojos, né? Exatamente, os despojos da guerra. Então, assim, Das batalhas. você tem que sair de lá fortalecido, você tem que sair de lá mais forte. Por quê? Porque você se alimentou daquela circunstância. Amém. E eles foram que eles falaram, nós vamos comer isso como pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor é conosco. Então, eu quero dizer para essas 80 irmãs aí, irmãos que estão nos assistindo, o Senhor é conosco. Amém. Então, essa circunstância que nós estamos passando, nós vamos sair fortalecidos. Então, a gente não fazia culto online agora, além de ter o ao vivo que vai voltar, tem culto online. Amém. Além de ter célula ao vivo, agora vai ter célula online. Antes a gente tinha só uma coisa ou outra para ver no YouTube, agora a gente tem um monte, porque tem um monte de gente que Deus estimulou com a graça de Deus e com os talentos que Deus deu, começou a fazer, vocês começaram a fazer aí também. Isso é poderoso. Por quê? Porque o diabo estava achando que ele ia segurar. Não, ampliou. É verdade. Por quê? Porque a gente alimentou disso. Então, por exemplo, eu mesmo quase não mexia com essas coisas de... Você lembra, né? Você sabe que eu sempre tive muita dificuldade com isso aqui. Mas eu falei, então tá bom. Se é pra gente ficar em casa, se é pra ter que ouvir alguma coisa, então vai ouvir a palavra de Deus. Amém. Nós vamos falar a palavra de Deus. Nós vamos usar as ferramentas, né, que nós temos. Exatamente. Ontem meu marido falou uma palavra no culto, eu fui muito abençoada, mas ele falou que a cada momento da nossa vida, né, existem armas específicas para isso. E Davi foi assim, né? Quando ele era pastor de ovelha, ele tinha uma arma, entre aspas, né? Que era o cajado. Como pastor de ovelhas, ele usava o cajado. Depois ele se tornou do exército, então não tinha mais jeito dele usar o cajado. Ele ia precisar usar as armas, que armas de um guerreiro, né? Quando ele fazia as entradas e as saídas. Depois ele se tornou rei, então ele recebeu um cetro. Então, a cada momento da nossa vida, existe uma arma que Deus vai disponibilizar para guerrear. Amém. Então, o momento que nós estamos, a arma que nós temos é essa. É ou não é verdade? Amém. O momento que nós estamos, a arma que nós temos, deixa eu só pegar aqui. A arma que nós temos é essa para guerrear. Então, é a internet que nós temos, então nós vamos ver acontecer. Então, nós vamos guerrear com ela, nós vamos ministrar a palavra, nós vamos fazer oração. O pastor Wilson lá de São Paulo está orando todos os dias, meio-dia, declarando cura de câncer, de medo, de angústia. Isso é poderoso. Amém. Isso é se alegrar no processo. Por quê? Porque você pode passar 60 dias já que nós estamos parados. É ou não é verdade? Mais de 60. Aí você vai sair dos 60 dias sem nada. Ah, não, quando acabar a pandemia, eu vou fazer. Não, faz agora. Não é verdade? Pode fazer o regime agora, pode começar a malhar em casa agora, pode começar a alegrar com o esposo agora, pode começar a mexer com isso aqui, liberar a palavra de Deus agora. Tem que ser, pode ser agora, não precisa ser depois. Amém. Uma das coisas que eu estava engavetada, porque eu não tinha tempo, né? Normal, que a gente estava muito corrido com a escola, com tudo, foi o livro, desse livro, Virando a Página. Mas eu falei, Senhor, eu vou sair dessa pandemia com o meu livro. Acabei ele ontem. Que bênção. Falei, então tá bom, fiquei 60 dias em casa, mas o livro vai sair. Aleluia. Eu creio que isso é algo que Deus tem. As nossas circunstâncias adversas, elas nos promovem, na verdade, né? Nós temos que enxergar para elas como circunstâncias que vão nos promover para cumprir o propósito, não como aquelas coisas que vão nos resistir, né? Exatamente. Mas a gente tem que usar elas como um impulso, né, para o propósito de Deus. Um alimento para você se tornar mais forte para outra guerra. E uma das coisas que eu penso também, né, a gente está quase acabando aí no nosso tempo, mas uma das coisas que eu penso que ajuda com que a gente consiga ser feliz no processo é quando você perde a consciência de si. Aquela coisa, tipo assim, quando você tira você da equação, quando você não fica o tempo todo só pensando em você, olhando para você, o que você perdeu, o que você não ganhou,
ou o que está acontecendo, o que podia ter sido feito, quantas viagens você teria feito, enfim, você tira você da equação. E aí eu lembro daquele texto que eu gosto demais, está lá em 2 Reis 7, versículo 4 ao 9. Não dá para a gente ler aqui, mas fala daqueles 4 leprosos, que eles estavam fora da cidade, e leproso já era uma angústia, né, na vida. Então, eles já não tinham direito a nada, já não podiam fazer nada, não relacionavam com ninguém. E aí eles estavam fora da cidade, e aí eles pensaram, gente, eu gosto desse versículo que fala assim, ó. Isso aqui tudo é a Bíblia, a mensagem. Eu gosto desses versículos que fala assim, essa versão. Havia 4 leprosos sentados do lado de fora dos portões da cidade. Eles disseram uns aos outros, o que estamos fazendo aqui parados? Aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então vamos arriscar, entrar no acampamento e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Aí eles colocam assim, não temos nada a perder. Não é poderoso esse texto? Extraordinário. Ele está falando o quê? É igualzinho o que está acontecendo conosco hoje. Se você fizer alguma coisa, ou se você não fizer, meu filho, nós estamos em casa, não pode fazer outra coisa. Não tem jeito de sair, não é uma opção. Ah, eu vou lá para Nova York, porque lá a gente pode sair. Não, é o planeta. O planeta Em foi geral, atingido. global. Então, é o que eles estão falando aqui. Então, vamos arriscar. Eu gosto dessas 2 frases. Não temos nada a perder. Nada a perder. Foi o que eu falei aqui. Eu falei, gente, eu vou arriscar fazer live. Não tem nada a perder. O máximo que vai acontecer Não, é a gente abençoar alguém. é. E se uma pessoa for abençoada, já cumpriu o Maravilhoso, propósito. não é verdade? E eu recebi tantos testemunhos por escrito, falando, pastor, não para. Falei, Senhor, nós não temos nada a perder, nós estamos falando da palavra. Nós não estamos falando da gente, Amém. nós não estamos perdendo tempo com nada, nós estamos falando da palavra. E foi o que eles fizeram. Amém. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles entraram e Deus fez um mover lá, que o povo tudo saiu correndo e eles foram, pegaram comida, não só para eles, como para todo o povo que estava passando fome. Então, aquilo que eles não tinham nada a perder, além de ser bênção para eles, foi para muitos outros. Bem com outros. Que é o que acontece conosco. Quanto mais a gente ministra, mais abençoada a gente é, não é verdade? Com certeza, absoluta. Então, A palavra é uma faca de 2 gumes, né? então assim... Abençoa quem ouve, mas abençoa a gente também muito Aí mais. a gente para aqui para ministrar. Muitas pessoas ouvem agora e depois, né, milhares de outras ouvem depois e são abençoadas como nós somos de poder ministrar. Então, o que a gente vai perder com isso? Não vamos perder. Eu acho que nós precisamos é perder mais, é a consciência da gente. Ah, mas e se eu fizer e for ruim? Ah, e se eu falar e não for bom? Ah, e se eu fizer e não decoro? E daí? E daí? E daí? Não importa. Nós vamos perder o quê? Eu vou continuar em casa. Mas eu vou sair de casa pela telinha. Eu estou lá na Alemanha, lá em Portugal, Amém. lá em outras cidades. Amém. Nós estamos em muitos lugares. Amém. Porque o diabo não deixa a gente sair para pregar para conferência, não deixa a gente pregar em seminário, não deixa a gente pregar em retiro, mas a gente vai através daqui. Amém. Então, e quantas outras pessoas que não ouviriam nessas circunstâncias estão ouvindo agora, né? Exatamente. Que dia que a gente ia ter o prazer de ouvir o pastor Wilson e a pastora Zanilda ensinando sobre casamento? Não é? Nunca! Porque nem tempo eles tinham com esse tanto de igreja para visitar, e a Europa toda, o estado de São Paulo todo, pensa. Mas hoje a gente pode, como se ele estivesse na sala nossa de casa, contando 36 anos de experiência. Meu Deus. Não é? É poderoso demais da conta, assim. É poderoso. Mas nós precisamos aprender a nos alegrar nesse processo. Então, nós estamos num processo de pandemia. Ok, nós vamos nos alegrar nesse processo. Nós vamos sair daqui fortalecidos. Amém. Eu não sei qual processo que cada uma dessas pessoas estão, né? Que estão nos ouvindo. Mas eu gosto muito, nós falamos de Abraão, mas eu gosto de um texto lá de Hebreus 11:11,
que diz assim, pela fé. Você falou no começo, a gente falou, tudo é pela fé. Pela fé, Sara, mulher de Abraão, pôde ter um filho, apesar da sua idade avançada. Então, Deus nunca despreza a circunstância. Eu sei que tinha uma idade avançada, mas ela pôde ter um filho. Pois teve por digno de fé aquele que lhe havia prometido. Não é poderoso isso? Demais. Por quê? Porque Abraão creu que Deus era poderoso por conta de uma palavra trazer existência. Agora, Sara teve por digno de fé aquele que fez uma promessa. Então, não é o pastor Roberto, não é o Azemar, não é o pastor Aloísio, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é 100% digno de fé daquilo que ele prometeu. Então, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque ela não está crendo. Quando eu e você, né, investimos a nossa vida em crer, declaramos e falamos que pode acontecer, que você, minha irmã, pode construir o quarto do seu bebê, porque se Deus te prometeu, ele vai te dar esse filho, com ou sem as possibilidades naturais, é porque não tem a ver conosco. Tem a ver com o Senhor. Foi ele que prometeu? Ele te prometeu que você vai ter? Então ele vai te dar. Ah, pastora, mas o médico não me interessa o que o médico falou. Me interessa que ele disse que vai fazer e ele vai fazer, porque ele é digno de fé. Eu acho isso aqui maravilhoso. Aleluia. E aí um versículo, para terminar lá no Isaías 54, ele diz assim, não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Então, ele está falando o seguinte, não precisa ficar com medo, porque eu sei que você está com vergonha. Você faz um quartinho e o povo vai chegar aqui e vai te chamar de ridícula, de louca. Vai falar que você perdeu o bom senso. Isso vai acontecer. Não é verdade? Aí ele já está falando. É verdade. Gente, a Bíblia é linda demais, o Senhor é lindo demais. Quanto mais você lê, mais se apaixona. Ele está te escrevendo, ele está falando, não me envergonhe, porque você não vai ser humilhada. Pode ficar tranquilo, você confia em mim. Amém. E aí ele fala assim, eu amo esse versículo. Ele fala assim, pois te esquecerás da vergonha da sua mocidade. Meu Deus. Ele está falando assim, eu sei que você foi envergonhada. Eu sei que você sentiu muito mal com todas essas circunstâncias que aconteceram com você. Eu sei. Mas é o seguinte, o favor, a bênção, aquilo que eu vou liberar sobre você vai ser tão grande que ele fala assim, não, você vai se esquecer disso que você passou de tristeza. E aí ele fala assim, não mais te lembrarás do opróbrio da sua viuvez. Ah, meu Deus, você é poderoso demais. Ele está falando assim, você vai esquecer. E você nem vai lembrar. É exatamente, a Lúcia não vai lembrar, não, porque ela é tão abençoada nessa vida que ela não teve dor de parto. Ela já nasceu, chegava... Não, eu tive sim, foi rápido, mas eu tive. 5 minutos. Gente, eu acho que vai nascer. Mas a Bíblia diz que quando a mulher dá a luz e a hora que ela vê o bebê, ela esquece da dor que ela sentiu. Tamanha alegria que é de ver o bebê. É isso aqui que o Senhor está falando. Quando vier a bênção, quando esse menino nascer, quando você pegar esse resultado de estar lá assim, ó, grávida, você vai simplesmente se esquecer de toda a vergonha, toda a angústia, toda a tristeza que você tem passado nesse tempo agora. Mas não precisa perder tempo, você pode se alegrar. Você pode se alegrar com um tempo sem filho que Deus te deu até agora, que é um tempo poderoso. É um tempo de desfrute com seu marido, de desfrute da sua casa, dos discípulos. É um outro tempo. É um tempo de se alegrar agora. Não há alegria só em filhos. Há alegria em tudo, porque a Bíblia diz que a nossa alegria é completa, é transbordante. E a nossa alegria, na realidade, é Cristo. Então, independe de ter filho, de ter marido, de ter dinheiro, de ter ministério, já está completa. Não é verdade? Amém. Mas nós podemos nos alegrar hoje. Eu amo esse versículo porque ele fala de algo assim muito poderoso. E aí ele fala no versículo 7. Por breve momento te deixei. Que é exatamente o que a gente fala. Que a leve e momentânea
tribulação. Momentânea tribulação. Então, por breve momento eu te deixei. Mas com grandes misericórdias torna a acolher-te. Então, é pequeno. Sempre quando ele fala de pressão, de dificuldade, é pequeno. É leve e é momentâneo. Mas está um eterno peso de glória. Aqui ele fala, com grandes misericórdias eu volto a te acolher. Isso é poderoso demais. Amém. Por quê? Porque o tempo de pressão vai acabar. Mas o que Deus vai fazer depois que acabar essa pressão vai ser algo tão extraordinário que nós não vamos conseguir mensurar. Muito mais grandioso. Exatamente. Amém. São os milhares. Então, amém. Eu creio nisso, Lud. Então, essa é a palavra, né, assim, que eu senti no meu coração da gente compartilhar, de se alegrar nesse processo. Não sei qual processo. Amém. Pode ser um processo de casamento, como a gente falou, financeiro. Ai, pastora, como é que a gente se alegra sem dinheiro? Alegrar, meu irmão. Você acha que só com dinheiro que tem alegria? Tem muita gente que tem dinheiro e não tem alegria. É verdade, é verdade. É claro que a prosperidade faz parte da bênção de Deus para nós e ela é bem-vinda. Mas não depende dela para ser feliz. Você pode se alegrar sem. Alegrar com os amigos, alegrar com a família, alegrar com os filhos, ou alegrar com o ministério. Enfim, tem tanta coisa para a gente se alegrar. Foca naquilo que vai trazer alegria para você. Amém. Foca naquilo que hoje tá bom. O que não tá, você deixa em stand-by. E continua orando. Uma hora aquilo vai virar. Uma hora aquilo vai acabar. E você vai poder se alegrar. Você vai lembrar de Ana. E hoje você vai se alegrar com o seu marido. Você vai falar para ele. Amém, amém. Amor, hoje eu decidi, eu vou ser igual a Ana. Eu vou levantar, eu vou comer, eu vou adorar, eu vou orar. E eu vou me alegrar com você, porque você é a alegria da minha mocidade. Você é o meu marido. Você é uma bênção de Deus para mim. E é assim que você vai fazer. Amém. Amém. Isso é extraordinário. Eu creio que a alegria, na verdade, esse alegrar-se no processo, ele faz parte até dos pré-requisitos para você receber a bênção, né? Não é que a gente tem que fazer alguma coisa para receber, mas o Senhor mesmo faz, assim como ele fez com Ana e assim como ele fez com Sara. Exatamente. Né? Então, com Ana, o Senhor deu ali aquele start ali que fez ela se posicionar e mudar o semblante, se alegrar, para depois, então, ela ter Samuel. E com Sara a mesma coisa. O Senhor mudou o nome dela, transformou a tristeza dela em alegria, porque ela se alegrou nesse tempo, né? Quando o Senhor mudou a sorte dela. Então, aí, depois veio Isaac, né? Um ano. Então, eu penso que talvez tem muita gente que ainda está demorando muito a receber, porque está esperando receber para se alegrar. Não consegue se alegrar no Senhor antes de receber, né? Exatamente. Então, você pode se alegrar hoje. Por quê? Porque em um ano, todos esses que nós falamos, em um ano, Deus mudou a sorte. Um ano. Um ano passa assim, ó, nós já estamos no meio desse, meu Deus do céu. No meio do ano. Acabou, já está no meio do ano. E aí você vai perder 6 meses. Eu fico vendo tantas mulheres que às vezes viajam de férias. Eu falo sempre, fica 7 dias de férias. 5 ela passa brigada com o marido. Ah, porque não fez assim, não fez assado, não falou assim, não falou assado, tô chateada. Irmã, é caro demais viajar. 7 dias fora com seu marido, vai perder 5 brigando. Ah, não, faz as pazes rápido. Não. Né? Resolve rápido. Eu falo que eu não tenho paciência de ficar emburrada, porque a gente perde tempo, né? A gente tem a vida curta e tem muita coisa para viver. Eu falo, então vamos resolver logo. Não tá bom, vamos conversar, porque tem que ficar bom. É verdade. Se não tá, vai ficar. Eu não tenho paciência de viver uma vida Fica curta. logo. Então, amém. Eu sei que Deus nos chamou para ter uma vida de alegria. E alegria transbordante. Amém. Pensa nisso. Alegria transbordante. Amém. E aí você vai ficar emburrado, minha irmã. Se você tá aí brigada com seu marido, faz as pazes com ele hoje, gente. Pelo amor de Deus, o trem já tá difícil. Agora. Já é quarentena. Acabou a live, você já resolve. Não é? Você já chega e fala, amor, tá bom, perdoa, eu errei, tá tudo bem. Vamos estar junto. Vamos divertir. Vamos alegrar no processo. Aproveita a quarentena. Vamos alegrar no processo, não é? Por quê? Porque esse é o versículo de Deus para nós.
O Senhor é aquele que vai nos dar Amém. alegria, uma alegria que a gente não vai esquecer. Vai esquecer, sim, Amém. da angústia que está passando, mas vai se lembrar eternamente daquilo que Deus tem para nós. Então, eu creio que é isso que Deus Amém. tem. Mulher resolvida, igual a menina escreveu aí, alegre, em paz, descansada, que não impede aquilo que Deus quer Amém. fazer e que vai transbordar. Amém. Por quê? Porque Deus é bom. Amém. Amém? Aleluia. Acho que está acabando o nosso Amém. tempo, né? Jana, nós temos 3 minutos, só que eu tinha algumas perguntas aqui para fazer. As irmãs estão pedindo, não acaba, não acaba, não acaba a live. Mas a gente faz Eu não sei se você tem algum depois. compromisso, ou se a gente poderia voltar só para responder as perguntas. Você tem compromisso? Eu acho que a gente pode fazer uma outra depois, você não acha? Uma outra de responder as perguntas? Isso, aí a gente faz uma outra depois. Deixa as irmãs digerirem isso aqui que a gente ministrou e depois a gente faz outra. Amém. Amém. Então tá, então vamos fazer outra para responder as perguntas. Eu tenho aqui umas 10 perguntas sobre esse assunto. Então, vamos deixar elas ouvirem essa, elas vão digerir e aí depois a gente faz uma outra só para responder as perguntas. Como se alegrar no processo. Amém. Amém, amém. Então vamos fazer isso. Tá bom? Porque eu creio que é melhor elas ouvirem. Ora por nós então, Jana. Senhor, em nome de Nós temos 2 minutinhos aí. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar Amém. cada uma dessas irmãs que oraram, que estavam conosco na live, que nos acompanharam. Pai, eu quero abençoá-las nesta hora, nessa noite. Quero declarar que a unção, o favor, a graça, a vida de Deus seja sobre elas. Quero declarar, Senhor Jesus, que haja transformação de mente, de coração. Pai, assim como o Senhor fez com Ana, que o Senhor faça com cada uma delas. Pai, eu quero declarar que elas possam se alegrar no processo, que elas possam se alegrar nesse tempo ainda de escassez, de esterilidade, de angústia, de tristeza, que elas possam se alegrar, porque a sua palavra diz que nós devemos nos alegrar, que outra vez o Senhor diz, alegrai-vos. Por isso eu as abençoo nessa noite e declaro que o favor de Deus sobre elas,